Boa noite, amados. Vou trocar aqui de louvor. Não, esse não. Aí. Então, amados, hoje, dia 4 de julho de 2022, eu, José Antônio de Souza, motorista carreteiro, cristão. Vamos para mais um dia da palavra do Senhor. Se encontra aí no livro de Gálatas 5, versículo 13. Porém, vocês, irmãos, foram chamados para serem livres, mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. Amém? Não deixar a natureza humana, as coisas da carne, os nossos desejos errados, errôneos, dominem o nosso espírito. Você foi liberto, nosso devocional de hoje. Se você já teve dívidas ou conhece alguém que tenha, sabe que o impacto que isso tem em uma pessoa. Quando você está endividado, seu dinheiro, tempo ou recursos não são seus. Eles estão sendo continuamente tirados de você, e muitas vezes com juros. Ninguém quer ser escravizado por um credor, e no entanto todos nós temos uma dívida que nunca poderíamos pagar, que é a dívida que Deus pagou por nós. A antiga palavra grega para o pecado significa errar o alvo. Foi originalmente usada para descrever a flecha de um arqueiro que não atingiu o alvo central no tiro com um arco. Não importa se sua flecha está perto ou longe do alvo. Se você não acerta o centro, você perde. Nas Escrituras, alvo é o padrão que Deus quer que persigamos, mas nenhum de nós conseguimos alcançar. Erramos o alvo quando escolhemos o egoísmo e a humildade, e a raiva, a gentileza. Erramos o alvo quando mentimos, trapaceamos, roubamos, caluniamos, reclamamos e fofocamos. Erramos o alvo quando derrubamos as pessoas e desobedecemos os mandamentos de Deus de amar os outros, de amar o seu próximo. O pecado nos impede de nos tornarmos as pessoas que Deus nos criou para ser. Ele nos prende em um ciclo de egoísmo, vergonha e então nos cobra juros sobre nossas ações passadas. Mas a boa notícia é, Jesus salvou cada um de nós sacrificando-se por nossos erros. Não poderíamos pagar a nossa dívida de pecado nem em 1 milhão de vidas, mas Ele nos libertou dela de uma vez por todas. E porque Ele pagou a nossa dívida, Ele quer que vivamos como pessoas livres. Quando buscamos qualquer coisa que nos separe do Espírito de Deus, seja por meio de ações legalistas ou decisões ilegais, agimos como se Jesus não tivesse nos libertado. Mas quando escolhemos amar aos outros como Jesus nos amou, isso demonstra que valorizamos o sacrifício de Jesus e queremos abraçar a liberdade que Ele comprou para nós. Então, como vivemos livres? Aceitamos que o que Jesus fez foi suficiente para nós e então nos comprometemos a amá-lo. À medida que nosso amor por Deus cresce, seu Espírito nos ajuda a amar incondicionalmente também aos outros. Em vez de guardar rancor, o Espírito nos ajuda a perdoar. Em vez de ferir alguém, o Espírito nos ajuda a encorajar as pessoas. Em vez de usar as pessoas, o Espírito nos inspira a servir humildemente. Quanto mais amamos, mais abraçamos a nossa liberdade. E por causa do amor de Deus, nada pode tirar a nossa liberdade. A nossa reflexão de hoje, amados, o que te chama a atenção no versículo de hoje? Deus me abençoou com liberdade espiritual. Deus mudou o meu futuro. Posso servir aos outros livremente como Deus livremente me serviu. O que me chama a atenção neste versículo? Eu particularmente. Pensar, por que Deus me colocou nessa terra? Qual é o objetivo que Deus tem comigo? Qual é o objetivo que Deus tem contigo, amado? Às vezes você é bom com as palavras e não usa elas da forma correta. Às vezes você é um bom intelectual, mas não está usando a sua intelectualidade para ajudar as pessoas. Então você tem que ver no que você é bom, no que Deus te fez por alguma coisa, por algum sentido. Por isso você está nessa terra. Então pense bem, assim como eu penso. Por que Deus me colocou? Por que eu escolhi essa profissão de motorista carreteiro? Por que Deus me colocou nessa